Ora viva, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma mensagem a esta hora. Saudar a todos vocês que têm acompanhado os vídeos aqui na minha página do Facebook e dizer-vos que um dia alguns que ainda não entendem a mensagem do profeta Caco Filipe poderão não se arrependerem pelo tempo que vocês têm passado lá do outro lado vendo os vídeos e comentando. Na verdade é uma questão de salvação, não é questão de quem é mais esperto ou quem é mais sábio. Eu passei aqui trazendo um tema para vocês, que a salvação, na verdade, é uma questão da semente da pessoa. O profeta Caco Filipe, citando como outros profetas que passaram pela terra, deixaram claramente isso. A salvação não é questão, meus amigos, de muita sabedoria, não é questão de muita riqueza, não é questão de ter passado por muitas escolas de teologia. A salvação não é muita sabedoria, mas é uma questão da semente. A sua semente é que vai influenciar naquilo que você vai agir na terra quando você for chamado o seu nome lá pelo próprio Criador. Então entenda uma coisa, amados e companheiros de terra. Nós já existíamos numa outra dimensão. Não éramos assim fisicamente humanos, mas nós já existíamos no pensamento de Deus. E estando no pensamento de Deus, Deus já sabia que alguns de nós poderiam aceitar a mensagem para ser salvo. E o mesmo Deus também sabia que algumas pessoas poderiam negar a mensagem, que eles podiam ser dados a oportunidade de ser salvos. Então, a salvação não é questão de sabedoria. Não é questão de muita riqueza, porque eu tenho mais caro ou mais dinheiro. Não é questão de estar num país mais desenvolvido. Não é questão de ter mais posses financeiras. Mas a salvação é questão da semente. A sua semente é que vai conduzir-te num caminho, e é a sua semente também que vai te conduzir num outro caminho, seja da vida eterna ou da perdição. Lembrem-se de Jesus Cristo quando ele pregava. Lembrem-se de João Batista quando ele pregava. Eles enfatizavam a seguinte expressão: raça de víboras. Algumas pessoas, ouvindo a expressão raça de víboras, eles podem pensar que Jesus Cristo ofendia os fariseus, chamando eles de raça de víbora. Você pode imaginar a expressão raça de víboras saindo da boca de João Batista e você pensar que João Batista ofendia os fariseus, ou ele por outra insultava os fariseus. Não era um insulto, era uma realidade. Os fariseus portavam o DNA da serpente, do diabo. Os fariseus portavam o sangue do diabo. Era por isso que eles não poderiam entender a mensagem de Jesus Cristo ou de João Batista, porque o seu sangue, eles portavam o sangue do maligno, do inimigo. Então quando Jesus Cristo chamava dos fariseus raça de víbora, não era um insulto. Quando João Batista chamava de raça de víbora aos fariseus, não era um insulto, mas era uma realidade viva. Porque esses senhores portavam o sangue do inimigo, o sangue do diabo. Então, quando nós participamos na terra, ou quando nós viemos para a terra, simplesmente nós manifestamos o que nós já somos. Como assim? É exatamente o que você está a ouvir. Você está a manifestar hoje aquilo que você sempre foi. Não é questão de um demônio ou por outra, não é questão de Deus não querer te salvar ou questão de você não merecer salvação. Mas a sua semente é que faz você agir dessa maneira. Quando Pedro encontrou-se com Jesus, por mais que Pedro não entendia quem era Jesus, assim, exatamente, porque por várias vezes Pedro teve alguns combates do pensamento, mas Pedro seguia Cristo porque Pedro tinha revelação de quem era Cristo. Uma vez ele perguntou a Cristo aos seus discípulos: vocês quem dizem que eu sou? E Pedro disse que tu és o Filho de Deus. E Jesus disse a Pedro: carne e sangue não te revelaram isso, mas o meu Pai que está no céu é quem tem te revelado. Então escutem que Pedro e os outros seguiam a Cristo não porque entendiam as suas palavras. Quando Jesus dizia: quem não tomar o meu sangue, quem não comer da minha carne, não é digno de mim, eles não entendiam essas coisas. Mas então por que eles seguiam a Jesus Cristo por mais que não entendiam as suas palavras? Era a semente. A semente que eles portavam fazia com que, por mais que eles não entendessem tudo o que o profeta dizia, eles seguiam a Jesus. Quando Eliseu seguia Paulo, Eliseu não entendia tudo que Paulo falava e fazia. Aliás, o Elias. Mas Eliseu seguia Elias porque Eliseu tinha a revelação de quem era o Elias. Lembre-se o pedido de Eliseu, quando Elias quis partir para outro mundo. Ele pediu uma porção dobrada do Espírito que estava com Elias, aleluia. Isso é que faz a vontade de Deus. Quando você tem a semente de Deus, não importa o lugar onde você estiver, não importa a igreja que você estiver, não importa a teologia que você consumiu, se você é um filho de Deus,
ao ouvir a mensagem de Jesus Cristo, se você era um fariseu, era um saduceu, era um zelote, você vai sair dessas igrejas para seguir a Cristo por causa da sua semente. Ao ouvir Paulo ao ouvir Paulo pregar, não importa a sua igreja, se você for um filho de Deus, você ouvirá o sinal, a mensagem. Jesus disse claramente lá em Mateus que as minhas ovelhas reconhecem a minha voz. Não é a minha igreja, não é a minha roupa, não é a minha cara, porque até Jesus Cristo muitos não entendem. O Senhor Jesus Cristo é Deus Ele mesmo. Ele pode mudar de formas. Então não se habitua uma pessoa que hoje pode aparecer como um anjo, amanhã aparece como uma nuvem, hoje aparece como um homem. Jesus é Deus. Ele aparece como Ele quiser. Ele já manifestou-se como anjo, como pomba, como qualquer coisa que Ele quiser, como fogo. Jesus Cristo é Deus Ele mesmo. Então, se você tiver um Jesus Cristo homem, como o de Nazaré, você vai ficar para trás, porque no dia em que Ele se manifestar como uma nuvem, você não vai reconhecer a Ele, porque você ficou grudado pensando que Jesus Cristo é só aquele de Nazaré, enquanto aquilo só foi uma manifestação. Ele manifestou-se como o Filho de Deus na terra, no tempo dos fariseus, e ele era Jesus de Nazaré. Mas lembre-se, na sua ressurreição, dias depois da sua ressurreição, os seus discípulos não reconheceram a ele, porque ele havia tomado uma outra forma. Era o mesmo Cristo, o mesmo poder, o mesmo Deus, mas numa outra forma. Então os discípulos começaram a contar para ele o que tinha acontecido com o seu mestre, o de Nazaré. Eles não sabiam que era o próprio Jesus Cristo a quem eles contavam essa história. Então Jesus tinha que dizer que não, eu sou aquele Cristo que vocês mataram, ou que eles mataram. Então, quando Cristo manifesta-se numa geração, Ele pode tomar uma forma de um homem, de um anjo e de um cordeiro. O que você tem que fazer é conhecer a fórmula. Não conheça a pessoa, não conheça a manifestação, mas conheça quem é Deus. Saiba que Ele é poderoso e Ele pode manifestar-se. Então, na sua semente que você vai portando dentro de si, porque quando houve queda lá no pecado, a Eva cometeu uma infração, um adultério com a serpente, nesse caso o diabo, e acabou trazendo na terra uma semente do diabo. Quando Deus plantou uma boa semente, o diabo trouxe uma semente do mal. Então, essa semente do mal são os filhos do diabo de geração em geração. Eles entraram na terra a partir do adultério que Eva cometeu lá no Jardim de Éden. Então, quando a Eva cometeu o adultério, entrou aí uma raça diferente daquilo que Deus criou. E eu desafio você a ler a Bíblia, vai perceber que Caim não era filho do próprio Adão. Adão não fez Caim. Caim era um filho da serpente com a Eva. A Eva cometeu um adultério com a serpente, neste caso, quando ela ainda falava na forma de um homem, e ela acabou gerando esse maldito filho, que era o Caim, que matou o seu irmão Abel. Então, a partir daí, entrou na terra uma semente estranha. Não foi Deus quem criou esses bandidos preguiçosos. Não foi Deus, infelizmente. Eles foram criados por seu pai, o diabo, que por meio da mentira foram gerados. Só que hoje eles encontram-se na terra de geração em geração. No tempo de Noé, foram os filhos de Caim que foram contra Noé, que disseram ao povo: olha, esse Noé é um louco, esse velho não está mais bom. Como é que ele diz que a terra vai acabar com o dilúvio? Vocês vêem? Essa é a manifestação da semente do filho do diabo. Quando um profeta fala, quando Jeremias falava, os filhos do diabo que estavam no sacerdote queriam matar o Jeremias. Vocês vêem? Quando um profeta fala, sempre os filhos do diabo têm a tendência de querer matar o profeta. Por quê? Porque as palavras do profeta com a sua semente não batem. Eles são serpentes. Então, quando eles ouvem a palavra de Deus na sua pura inocência, naquela palavra de Deus, na vontade de Deus, eles não suportam essa palavra. É por isso que eles combatem. Combateram o Mestre Jesus Cristo, combateram Paulo, combateram Pedro, combateram todos aqueles que pregaram uma mensagem pura. Porque eles não suportam uma mensagem pura de Deus. Eles suportam as mentiras. Preferem viver nas mentiras do diabo em vez de seguir a vontade de Deus. Companheiros e amigos de terra, a sua reação ao ouvir a mensagem do profeta Cacó Filipe implica também dizer que tem a ver com sua semente. Se antes da fundação da terra, o seu nome está escrito no livro da vida, se antes da fundação da terra, o seu sangue é de Deus, ao ouvir a palavra do profeta Cacó Filipe, se você for um adventista, um católico, um batista, um zione, não importa a igreja que você estiver, ao ouvir a palavra ou a mensagem desse profeta, você reconhecerá Cristo nessas palavras. Porque Jesus disse bem que os meus filhos me reconhecerão a partir da minha voz. Não da minha igreja, não dos meus carros, não da minha riqueza, mas a partir da minha voz eles podiam reconhecer, disse Jesus Cristo. E hoje, quando Noé falou, aqueles que tinham a semente de Jesus reconheceram Deus em Noé.
Eles disseram, não, esse não é Noé quem está a dizer. Quem está a dizer para construir arca não é Noé como homem, mas é Deus por meio de Noé. Mas os mesmos filhos do diabo que estavam naquela geração, por mais que eles ouviram a mesma mensagem, não acreditaram. Simplesmente combateram o profeta Noé. Vocês percebem? Quando falamos do tempo de Moisés, haviam duas sementes, Coré e Datã, e os outros que combatiam Moisés. Mas também estava lá o Josué e o Caleb. Quando Moisés dizia, vamos para a direita, e então o Caleb dizia, vamos para a esquerda. Josué, aliás, o Coré e Datã dizia, vamos à esquerda. Josué e Caleb conseguiam ver em Moisés o Deus infalível. E eles sempre seguiam Moisés, não pela sabedoria, mas porque eles sabiam que Moisés era Deus revelado naquela geração. Moisés era Deus revelado naquela geração. Era Deus falando com os homens por meio de um outro homem, que era mediador Moisés. Então, quando um filho de Deus ouve a palavra de Deus no meio de um homem, ele não vê aquele homem simplesmente como um homem simples, mas ele vê aquele homem como porta-voz. Há uma pessoa que reclamou 2 vezes, dizendo assim, olha, você fala muito desse profeta Cacó Filipe. Por que Cacó Filipe não fala muito de Deus, de Jesus Cristo? Ele sempre fala dele. Amigos, se o presidente enviar um embaixador, um porta-voz, o porta-voz não vai contar a história do presidente. Ele vai falar em nome do presidente. Ele vai assinar negócios em nome do presidente. Porque ele foi comissionado, ele foi dado uma missão com o presidente, está pregando a mensagem ou está fazendo a vontade do presidente. Então, se Cacó Filipe hoje é o porta-voz de Deus, ele não virá aqui para nos contar sobre Jesus de Nazaré, mas ele virá nos dizer hoje o que o Deus Todo-Poderoso está a querer que nós façamos hoje. Porque ele é o porta-voz. Um porta-voz não vai vir aqui contar histórias. Ah, porque no ano X assinei o acordo com a embaixada tarfulana. No ano X eu assinei outra embaixada com outro negócio, com outra embaixada. Não. Ele virá nos dizer hoje, nessa embaixada, qual é o negócio que temos que assinar. E ele vai falando, representando o presidente daquela geração. Ele não vai contar a história de outros presidentes. Ele vai dizer, olha, eu fui... Primeiramente ele vai se apresentar, olha, o presidente da república mandou-me para aqui. Na verdade, eu estou aqui em nome do presidente. E começará a falar agora, a partir de hoje, o negócio vai ser assim, assim. A partir de hoje, vocês, se quiserem mais uma relação conosco, terão que respeitar esta e aquelas regras. Ele já está a falar aí em nome do presidente. Ele não está para contar a história do presidente, porque ele é o representante do presidente. Então, Cacó Filipe não veio para contar a história de Jesus Cristo. Ele é Cristo manifestado. Eu não sei se vocês conseguem perceber. Cacó Filipe não é um recitador de versículos. Cacó Filipe é Jesus Cristo revelado. Do mesmo jeito que Moisés um dia trazia uma mensagem de Deus, Cacó Filipe também hoje traz uma mensagem de Deus. Quando Moisés trouxe a mensagem, me mostre um versículo que Moisés falou de Noé. Me mostre um versículo que Moisés falou de outros profetas. Não. Moisés trouxe a mensagem da sua geração. Ele disse, olha, eu quando estava na sarça ardente, um anjo veio, consumiu a sarça, acendeu a sarça sem se consumir e me disse, vai tirar o meu povo. Te consagro você hoje como profeta para aquele povo. E Moisés começou a agir como Deus. Ele começou a dizer, olha, faraó, se você não deixar o meu povo sair, se você não deixar o povo de Deus sair, então você se verá com uma mão de Deus poderosa que vai te ferir com muitas pragas. E tudo que Moisés falava acontecia. Por quê? Porque Moisés era o porta-voz de Deus. Moisés não era um imitador, não era um recitador de versículos, mas ele era Deus revelado. Então, se a pessoa é um profeta enviado por Deus, não virá aqui nos contar a história de Deus, mas ele virá nos falar da parte de Deus. O profeta Cacó Filipe veio essa geração para nos falar da parte de Deus. E todos aqueles que têm a semente de Deus escutam a sua palavra e abandonam as igrejas. Porque as ovelhas de Deus reconhecem a sua voz, não reconhecem outra coisa. O mundo hoje está se enganando por quê? Porque eles querem misturar o orgulho e as coisas que eles sabem. A sua sabedoria, porque eu fiz teologia, porque eu sou mestrado, porque eu sou rico, porque meu pai é presidente, porque eu tenho muito dinheiro, porque eu vivo nas embaixadas, porque eu tenho muitas mulheres. Amigo, aqui não é questão de sabedoria, não é questão de riqueza, não é questão de esperteza, é questão de semente. Cacó Filipe é o falso profeta. É um demônio muito antigo, mano. É a sua semente que te faz agir assim. Quando o povo combatia Cristo, não era outra coisa senão a sua semente. Era a semente deles que fazia negar Cristo. Foi a semente do povo que fez negar cada profeta. Então não vai mudar hoje. Se você diz que Cacó Filipe é um falso profeta, pelo menos nós que entendemos a mensagem da semente, saberemos que não é você quem fala, mas é a semente que clama dentro de si. Porque para começar, tu não sabes o que é um profeta.
Tu nunca leste o livro do profeta Cacau Filipe. Nunca lhe viu, nunca soube da sua mensagem. Qual é a profecia que ele veio cumprir? E como é que tu tens a coragem de clamar ser falso profeta? Alguém que tu não conheces. Como é que tu tens a coragem de dizer que ele é um mandatado do diabo? Se tu nunca leste o seu livro, nunca viste os seus dizeres, como é que tu tens essa capacidade de distinguir uma nota falsa sem conhecer a nota verdadeira? É um demônio, é uma maldição, é o sangue que tu tens do diabo que te faz agir dessa maneira. Então, companheiros e amigos de terra, lembre-se daquela história do Naamã. Naamã era um homem rico. Ele pensava na sua mente que para Deus ele já era um homem perfeito. Quando ele foi ter com o próprio profeta Eliseu, Naamã esperava encontrar um Eliseu rico como ele, que vai lhe atender como um outro rico. Mas lembra o que aconteceu na história de Naamã? Eliseu, quando Naamã chegou na porta de Eliseu, Eliseu não viu Naamã como um rico, um líder, não. Ele viu o próprio Naamã como um morto em pecados. Um sofredor precisando de ajuda, porque senão se arrependesse, Naamã ia para o inferno. Ou por outro, ia morrer com sua lepra. Mas veja o que aconteceu. Eliseu viu um pecador, viu um sofredor. Eliseu mandou o seu servo, vai dizer aquele pecador lá fora, para ele poder ir se lavar 7 vezes no Jordão. E a sua doença vai passar. É isso que você ouviu. Deus quer humildade. Vai lavar-se 7 vezes no Jordão e sua lepra vai passar. Naamã, quando ouviu aquela mensagem, infelizmente, ele não gostou muito. Disse, não, mas há bons rios lá na minha igreja. Como é que o profeta Cacau Filipe está a dizer sair das igrejas? A minha igreja é boa. Nós temos bons coros, alcatifa. Nossa igreja é bem construída. Temos ventoinhas, ar-condicionado, mosaico. Nós somos ricos, temos carros. Temos fiéis que pagam bem os dízimos. Como que ele está a dizer que hoje a nossa igreja é do diabo? Como é que você, Eliseu, está a dizer para eu, Naamã, um chefe do exército sírio, ir me mergulhar lá na areia, lá no Rio Jordão, um rio imundo, sujo, enquanto que lá no meu país existem bons rios? Como assim, Eliseu? Como é que você, Cacau Filipe, está a dizer que fazer parte de uma igreja católica, evangélica, protestante ou barnamista é um pecado, enquanto que essas igrejas são ricas, têm muito dinheiro, os seus pastores têm carros, são líderes grandes de renome? Como é que você está a dizer que todos são falsos? É preciso humilhar-se, companheiros. É preciso humilhar-se, entrar na tenda para ser salvo. Naamã humilhou-se, foi no Jordão, mergulhou-se 7 vezes e ele teve o prêmio. A sua lepra desapareceu. Eu passei aqui para dizer o seguinte: a sua lepra hoje que te apoquenta o pecado, o sofrimento que tu tens, o coronavírus que Deus enviou por causa dos pecados, tem uma solução, amigos. Mergulhem-se no Jordão. Tirem o vosso orgulho, mergulhem-se no Jordão. Porque é no Jordão que vocês vão alcançar a salvação. É no Jordão que vocês vão entender que Deus é um Deus de humildade e que Ele só reside em santidade. Então o profeta Cacau Filipe é o porta-voz de Deus para essa geração. Quer você queira ou não, Noé era o porta-voz da sua geração. Você querendo como não, Cacau Filipe é o porta-voz da sua geração. Hoje compre-se de novo João 16, 3,16. Em cada geração, Deus ama tanto a humanidade que Ele envia um profeta para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. No tempo de Noé, Deus tanto amou a humanidade que Ele enviou o bem-amado profeta Noé para que todo aquele que nele crê não perecesse do dilúvio, mas encontrasse a vida eterna. Aleluia. No tempo de Moisés, Deus tanto amou a humanidade que Ele enviou seu profeta Moisés, o único profeta naquela geração, para que todo o Coré e Datã, Josué e Caleb, que crescem em Moisés, não perecesse, mas tivesse o Canaã, a terra prometida. Aleluia. No tempo de Jeremias, Isaías e Abacuque, Deus amou tanto a humanidade que enviou Jeremias, Isaías e Abacuque para que todos aqueles que crescem em Jeremias, Isaías ou Abacuque, cada um na sua geração, não perecesse, mas tivesse a vida eterna. No tempo de Cristo, Deus enviou seu Filho amado, Jesus Cristo, para que todo aquele que cresce em Cristo não perecesse, mas tivesse a vida eterna. No tempo de Paulo, Deus enviou Paulo, para que todo aquele que cresce em Paulo não perecesse, mas tivesse a vida eterna. No tempo de Martinho Lutero, no tempo de William Branham, no tempo de John Wesley, João Calvino, Deus tanto amou o mundo que Ele enviou seus profetas para que todo aquele que cresce em Martinho Lutero, William Branham, João Calvino, não perecesse, mas tivesse a vida eterna. E hoje, assim que eu vos falo, Deus tanto amou a humanidade que Ele enviou seu amado profeta
Cacau Felipe, para que todo aquele que crer nesse profeta não pereça, mas tenha a vida eterna. A semente vai sair aqui. Os que são de Deus ouvirão o que estou a dizer, mas os do diabo vão dizer que isso é mentira, que isso é questão de demônio. Isso não me assusta e não assusta ninguém, porque é questão da semente. Pense nisso e receba um forte abraço.